Take me by the hand, oh baby, take me by the hand. Gente, vamos retomar aquela fala do um estudante no final do nosso primeiro bloco, falando dele sobre o desânimo dele com a política e não queria votar. E a gente viu aqui, tem um balanço do Tribunal Superior Eleitoral desse ano, que revelou que era de 30% o número de jovens eleitores de 16 e 17 anos em relação a 2010. Quer dizer, vai um pouco, né, tá um pouco enquadrado naquela fala sua do desânimo, né, dos jovens de hoje. Mas como que isso pode ser retomado, hein? Vamos pensar de uma forma mais positiva, assim. Como retomar esse engajamento? Primeiramente, eu acho que existe, né, através dos grandes veículos de comunicação, uma massificação em cima da dimensão da corrupção na política. Né? Isso realmente traz uma percepção de que a política é algo ruim, né? Acaba caindo no senso comum isso, né? Que a política não presta, quem faz política só não presta, né? É o lugar da imoralidade, da falta de ética, né? E eu acho que a gente deveria ter uma concepção mais bela da política, como uma atividade humana capaz de construir realidades possíveis, capaz de fazer com que diferenças, né, convivam em harmonia no mesmo território, né, fazer com que haja entendimento entre pensamentos maioritários e minoritários, né? A política serve para isso, para construir realidades, construir ordens, né? E ordem não no sentido normativo de ordenação, mas no sentido de convivência social, né? Ela regula essa convivência social. E nós somos animais políticos, né? Então a gente precisa de alguma espécie de organização política. Então, acho que pensar positivamente a política e vivê-la positivamente, eu acho que é algo que a juventude deve buscar, né? Procurar esses mecanismos de participação, audiências públicas, fóruns temáticos, trazer as demandas da juventude para esses fóruns institucionalizados, se não quiserem se engajar via partidos, né? Ou via ONGs, associações. Que também não é ruim, né? A gente tem que começar a ver de uma forma positiva. Sebastião, o que você pensa disso? A gente já falou, inclusive, que nas escolas deveria começar essa conscientização política. Não se falar de política só na eleição. Primeiro, ressignificar essa ideia de política, assim. Eu acho que a lógica de política do cotidiano é a lógica que deve também permear e, de algum modo, ser inserido dentro da instituição política partidária. Porque é justamente o excesso de burocracia, esses papéis sociais, né, muito arbitrários, muito definidos, solidificados e lineares, que afastam justamente as novas gerações de se enquadrarem dentro dessa cultura. Né? Quando a gente, por exemplo, pergunta para um jovem, né, e a gente traz aí muito essa ideia, vamos participar politicamente, a gente sempre quer enquadrar o jovem dentro do sistema político do jeito que ele está. Não é o momento da gente talvez repensar? Né? Será que esse sistema político, não é ele que deve se adequar também a essas novas interferências sociais? Por isso que encontrar novos mecanismos de inserção e de participação? Por isso que é importante a política se abrir para mecanismos de participação mesmo. O que eu vejo muito, e eu acho que os meninos vão concordar comigo, que também participavam do Parlamento Jovem, que participam, é que o jovem, nós como um todo, eu falo, a população está cansada desse sistema político em relação à burocracia, à corrupção, ao sistema político tal como está, o tradicional. Mas é importante que os meninos entendam, e é isso que o Parlamento Jovem tenta levar para os meninos, é que fazer política não é só participar dos canais institucionais, não é só ir votar. Política a gente faz no dia a dia. Eu costumo falar para os meninos nas oficinas que quando a gente escolhe um chefe de turma dentro da sala de aula, a gente está fazendo política. Vocês devem perceber no Parlamento Jovem que, como eu trabalhei na Federal de Viçosa com o Parlamento Jovem também, em parceria com a Assembleia, que muitos alunos chegam com uma visão pessimista da política, né? E ao longo do processo saem com outra visão, né, sobre a política, né? A esse olhar transformador, né?
de perceber de maneira positiva a política e não só como negatividade, né? Talvez, na minha opinião, o que tem que ser mudado é a maneira com que isso é levado, principalmente dentro da escola, que é o agente formador, né? Então, como eu levo a política para esses jovens dentro da sala de aula, no dia a dia desses alunos? Porque a partir do momento que eu apresento a política, é o dia a dia, é o que a gente faz no dia a dia. Eu faço política dentro da minha casa, dentro da sala de aula. E não precisa criar uma matéria de política, não. A professora de português pode ir lá incluir a linguagem de gênero, né? Exatamente. Como é que você tem formas normativas que criam relações de poder assimétricas na sociedade. Então, o professor de ciências pode debater ecologia, né, desenvolvimento sustentável e coisas do tipo, né? E outra coisa que eu penso assim, também a política partidária também não deve ser vista também como uma coisa, como com essa visão depreciativa que nós temos, né? O que talvez a gente tenha aí é um excesso de valores e um excesso de uma diversidade tão grande de bandeiras e né, um processo tão difuso e tão complicado que é difícil encontrarmos os valores lá do cotidiano nesses valores representativos. Portanto, é legítimo, né, ter partidos, né, de ter uma política representativa, mas ao mesmo tempo, de que maneira que essa política representativa ela se torna participativa. Para eu entender e para eu interferir nesses valores que estão sendo representados. Porque muitas vezes a grande dificuldade e o grande conflito é esse, né? O que está aí sendo representado não é o que me representa. Então, como que eu, né, que sou da política institucional, eu dialogo com essa realidade e, ao mesmo tempo, quem está fora disso, como que consegue se apropriar e ajudar e ressignificar esse E jovens, gente, vamos ouvir mais uma opinião aqui. Jovens que começam, às vezes, desanimados, eles terminam mais empolgados, querendo participar mais? Como é que é seu nome? Meu nome é Igor, faço Relações Internacionais na PUC. Eu percebi ao longo da minha experiência com o Parlamento Jovem, né, desde o início do ano, que esse desânimo se dá muito através da reclamação deles, pela falta de representatividade, como o Sebastião falou muito bem. E dá para entender que, pela fala deles, eles falam tanto partido tal quanto partido qual, eles são oposições, mas eles defendem a mesma coisa, acaba tudo do mesmo jeito. Então, acho que parte dessa desvinculação da política com os cidadãos é pela falta de identidade dos partidos. Eles, muitas vezes, não defendem algo próprio. Eles acabam se articulando ali e viram realmente, à medida que eles vão subindo, viram uma coisa só. E essa questão da corrupção tem muito a ver com isso, que, por exemplo, lá no Parlamento Jovem, muitos meninos eles falavam que eles associam esse quadro de corrupção como uma coisa ruim, só que existem vários atores de vários partidos diferentes envolvidos no mesmo caso. Então é como se todos os partidos, eles, de certa forma, compartilhassem aquilo ali, através dos representantes. Então é preciso que os jovens levem um pouco mais as suas bandeiras para... É interessante ressaltar aqui como é que a coisa o discurso em torno da corrupção é o discurso que enfraquece a política, né? E lembrando aqui mais um nome importante das ciências sociais e da ciência política, né? Maquiavel. Não na sua obra clássica, O Príncipe, mas sim no discurso sobre o governo de Tito Livio. Ele fala que a corrupção é uma oportunidade para que o corpo social reaja, para que o corpo social tome vida e as pessoas que estavam apáticas com a dimensão da política tomem o espaço e recuperem valores republicanos e coloquem esses valores republicanos em prática, né? Então, a gente às vezes esquece, né, do que foi dito, né, pelos nossos antepassados, mas que tem um valor e uma importância. Então, ao invés de desanimar, é para a gente animar. Com certeza, a política e é importante. ficar mais mobilizado, né? Ô, gente, vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com mais um pouquinho de discussão política, sobre política e juventude, aqui no Geração de Eleição Especial. É um pouco, esquisito, né? Porque antes eu ia com a minha mãe, apertar o botãozinho lá, negócio assim, aí, é uma coisa como se, eu já me tornando adulto mesmo, né? Eu podendo votar já, é como se, quando acabar, vai dar uma sensação de dever cumprido. Take me by the hand, oh baby, take me by